Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez com vocês e mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de trazer uma das plantinhas que compõem a nossa coleção. Mas dessa vez nós não vamos trazer um resultado de hibridização, ou seja, a mistura entre duas espécies. Ao invés disso, nós vamos trazer uma plantinha que nós usamos exatamente para hibridizar, para trazer melhoramento, para transferir característica para outras plantas. Então o que nós fazemos é pegar o pólen desta planta e levar para outras plantas a fim de melhorar as características resultantes deste cruzamento. Ou seja, a semente dessas plantinhas terão características desta planta daqui. E que planta é esta, Mauri? Esta é uma PBN. Nós já falamos dela, inclusive, algumas vezes aqui em nossos vídeos, né? Nós temos várias plantas que receberam pólen da PBN. É uma planta muito bonita, uma plantinha fantástica e é sobre ela que nós vamos estar falando hoje. Então, se essas plantas que têm características diferentes ou algumas ações que nós fazemos nessas plantinhas lhe causam dúvidas, interesses ou até mesmo curiosidade, eu lhe convido a ficar aqui conosco no nosso canal, assistir o nosso vídeo na íntegra e ver como são essas plantas maravilhosas. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito ainda, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, faça o principal, encaminhe, divulgue este vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas, assim como eu ou como você, possam ter acesso a essas informações. Mas chega de conversa e vamos ver, ou vamos falar um pouco mais sobre esta arábica fantásticas que são as PBN. Vem comigo. Muito bem, aqui estamos de volta com as nossas PBN. Eu trouxe aqui 2 exemplares. Bom, as plantinhas aqui estão sem folhas, por quê? Porque nós estamos praticamente no inverno, no início do inverno, já conseguimos sentir essa nova estação, porque aqui onde nós ficamos a temperatura já baixou um pouco, é bem verdade que aqui não fica frio, mas a temperatura baixou um pouco, está chovendo mais do que o normal. Aliás, já vem chovendo há algum tempo e é exatamente por isso que nós tiramos essas folhas, para que nossa plantinha não fique com a sua copa molhada há muito tempo, para que esta região não fique muito úmida e desta forma a nossa plantinha não tenha problemas com colônias de fungos ou até mesmo bactérias que possam vir a trazer problemas. Essa daqui, inclusive, já nasceu até algumas folhas, mas nós vamos também estar retirando essas folhas. Pois bem, PBN, uma planta espetacular que é utilizada como referência ou é utilizada para transferência de características morfológicas para novos cruzamentos ou novas variedades de rosa do deserto. E por que esta planta é utilizada para doação de pólen para melhoramento genético de algumas variedades ou de algumas espécies? É bem verdade que todas as arábicos guardam algumas características que são singulares, são natas desta espécie. Mas existem algumas variações, muitas vezes sutis, entre uma espécie e outra. E estas variações pode ser desde a tonalidade ou a coloração dos seus tecidos, passando pela quantidade de galhos que ela emite, simetria que esses galhos surgem ou crescem, o porte de cada planta, algumas são maiores, outras são menores, algumas são mais abertas ou têm uma copa mais aberta,
outras vão ter a copa um pouco mais fechada, algumas são mais floríficas do que outras e por aí vai. Então nós pegamos as principais plantas ou as plantas que têm as melhores características e utilizamos para melhorar outra planta que não tem as características tão boas assim. Deu para perceber mais ou menos? Deu para entender? A grosso modo seria isso. E o que é que a PBN pode transferir em relação às suas qualidades ou suas características para outras plantas? Gente, a PBN é uma planta que eu diria para vocês que poderia concorrer a Miss Arabicum. Por quê? Porque é uma planta que tem todas as suas proporções muito equilibradas. Não vou falar de simetria, mas vou falar de equilíbrio, de composição. A PBN tem um caudex que não é tão avantajado, mas também não é tão magro. Tem emissão muito boa de galhos. E nós já falamos que quanto mais galhos a sua plantinha tiver, mais propensa a florir ela vai ser. Afinal de contas, nossas rosas do deserto, seja de que espécie ou variedade for, vai florir sempre nas pontas dos galhos, exatamente. Então, quanto mais galho, mais pontos florais. É uma plantinha que, como eu falei, emite muitos galhos. É uma planta que tem um crescimento muito uniforme, muito simétrico, podemos dizer assim, não é? Então, nós vamos ter muito pouco trabalho em conduzir a sua copa. De vez em quando você pode o quê? Abrir um galho, fechar um outro e coisas simples assim, ações simples. Não vai, é diferente das obesos que você tem que estar toda hora podando se você quiser uma copa bem estruturada. É uma planta bem rústica, né? As arábicos têm essa característica de serem plantas mais resistentes. Basta dizer a vocês que aqui nós nunca perdemos nenhuma arábica, por exemplo, para a podridão. Ela resiste muito bem à podridão, principalmente podridão de raiz. São plantas extremamente robustas, como eu falei anteriormente, então de fácil manejo. Nós podemos ver aqui que são duas plantinhas muito similares, né? Essa tem o seu caudex um pouco mais robusto do que essa, não é? Você veja que ela não é abaulada, não é barrilada em forma de barril, né? Ela é até um pouco cônica ou mais retinha. Esta também apresenta uma quantidade enorme de galhos. A PBN tem as folhas extremamente aveludadas, ou seja, ela ainda guarda esta característica, é até muito gostoso de pegar em suas folhas. E é uma planta que vai ter um porte grande, porém, o seu crescimento e o seu desenvolvimento não são tão acelerados. Vai ficar uma planta grande, mas para isso nós vamos precisar de alguns anos. Essas plantinhas daqui, elas estão hoje com 1 ano e 4 meses, né? Você veja que o seu desenvolvimento é muito bom, mas não é aquela planta que cresceu, ficou gigante e tal e coisa. Demora um pouco. É uma plantinha que vai atingir a maturidade sexual, ou seja, vai começar a florir por volta de 1 ano e meio, geralmente, tá bom? Então essa plantinha vai estar emitindo a sua primeira floração possivelmente na primavera. É assim, ou pelo menos é isso que eu espero. Na primavera, essa plantinha venha a florir. Tá certo? Olha só, deixa eu virar um pouquinho para que vocês possam ver a conformidade de galhos, ou seja, a arquitetura de sua copa. Ela, quando estiver com folhas, vou ver se eu trago para que vocês vejam, vira aqui uma bola. Esta daqui a mesma coisa, tá certo? Vai virar uma bola a sua copa. É uma planta que está extremamente saudável, caudex rígido, galhos livres de qualquer tipo de pragas ou qualquer tipo de doença. Não vejo presença, como eu falei, de fungos, não vejo presença de nenhum tipo de inseto. Sua coloração é de um verde acinzentado, não é aquele verde mais vívido, mas é verde, tá certo? Suas folhas são um pouco mais compridas e, como eu falei anteriormente, guardam esse toque aveludado. Suas flores, eu esqueci de falar, perdão, suas flores são rosa
não é um rosa muito clarinho, mas também não é aquele rosa pink, é aquele rosa mais pálido, digamos assim. E é uma planta que eu gosto muito, é uma planta que realmente sempre que eu posso eu paro para admirar. E o que é que esta planta leva para as outras, né, na hora da sua hibridização ou cruzamento? Esta planta eu acho muito interessante porque nós tentamos levar exatamente o conjunto, este equilíbrio que ela tem entre caudex e copa. Não tem o caudex muito avantajado, não tem a copa muito avantajada, ou seja, as suas medidas seriam medidas meio que perfeitas para a rosa do deserto, né? O seu conjunto impressiona bastante. É uma planta que vai emitir muitos galhos, isso é uma característica boa. É uma planta que tem um caudex não tão avantajado quanto as outras ou quanto algumas espécies. Isso também termina sendo bom porque causa, como eu falei anteriormente, um equilíbrio maior entre o caudex e a sua copa. Porque a gente sempre lembra que as rosas do deserto da espécie arábico, geralmente a gente não tem aquele emaranhado em suas raízes. Os trabalhos que nós fazemos geralmente são ou raízes aranha ou se suspende um pouco selecionando ou direcionando um pouco suas raízes. Então é muito interessante e importante que exista este equilíbrio entre a sua massa vegetativa e o seu sistema radicular, caso você queira uma planta de exposição ou uma planta extremamente bonita e diferenciada aí na sua casa. E este equilíbrio entre copa e sistema radicular nem sempre nós conseguimos encontrar em todas as espécies ou todas as variedades das arábicos. É uma planta que realmente vale muito a pena você ter na sua coleção ou você ter aí na sua casa. Como eu falei no iniciozinho do vídeo, essas plantinhas ou essas sementes, ou as sementes dessas plantinhas estão em promoção na nossa loja. Venha, visite, não perca essa oportunidade. Bom, gente, são vídeos curtos, são vídeos para trazer para vocês ou para mostrar para vocês essas variedades ou espécies diferentes que nós temos aqui. Esta é uma das variedades de arábico que nós cultivamos aqui em nosso espaço e que futuramente, com certeza, estará, no caso dessas duas aqui, sendo cruzadas, porque virarão matrizes novas assim que começarem a florir, na verdade, na sua segunda floração. Então eu vou ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que fazer o quê? Exatamente, eu tenho que mandar beijos para quem gosta de beijo, eu tenho que mandar abraços para quem gosta de abraço. E, sobretudo, nós temos que mandar beijos e abraços para quem é mais guloso, porque aqui, neste canal, guloso tem vez. Então, para você que é guloso, muitos, muitos, muitos beijos e muitos abraços. Gente, vou deixar 2 conteúdos aqui. Em um deles, nós vamos estar falando sobre exatamente como engrossar o seu caudex. Será que tem algum segredo? Assista esse vídeo. E no outro nós vamos estar falando sobre sistema radicular, como trabalhar as raízes da minha rosa do deserto. Ficou curioso? Assista esse vídeo que você vai gostar bastante. Me despeço de vocês, mas antes eu já vou deixar marcado o nosso próximo encontro aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives que acontece às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas no horário de Brasília. Venha assistir uma delas, conversar comigo, tirar suas dúvidas, vou ficar muito contente com a sua companhia, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye.